Então agora a gente vai fazer o processamento dos dados que a gente coletou no PPP. Então toda vez que você fizer um processamento de uma base, armazenar a ponta de uma base, a gente vai processar ela lá no PPP, que é o Serviço de Processamento de Dados do IBGE, certo? Mas antes de subir os dados para o PPP, a gente precisa primeiramente fazer uma coisa aqui com o nosso Hynix, porque o Hynix vai ser o arquivo que a gente vai ter que jogar no PPP, certo? Então a gente vai selecionar todos os arquivos que compõem o Hynix, então ó, sem o DAT, certo? Eu vou clicar com o botão esquerdo, direito, na verdade, do mouse, e colocar aqui, ó, adicionar para arquivo. E eu vou zipar esse ponto. Então esse ponto aqui é o meu B001, certo? Eu vou zipar ele. Por que eu vou zipar ele? Primeiro, para ele ficar com um tamanho totalmente reduzido. Como é linhas e texto, ele consegue reduzir demais o tamanho, entendeu? Então, às vezes, vai ter um arquivo seu que você vai estar lá 12 horas de coleta, 10 horas de coleta, que ele vai ficar muito grande aqui. Aí você vai assustar porque o PPP só processa até 20 MB. Só que 80 MB lá consegue virar 20, 16, 17, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é zipar todos os dados que a gente quer. Esse daqui, arquivo B002 e zip, viu? Sempre colocando zip para subir no PPP, não hard. E aqui, mesma coisa. E ponto zip. Ok. Bom, você pode ver que o nosso arquivo aqui tinha 24 MB, virou 6, certo? Beleza. Então, o nosso arquivo aqui tinha 14 MB, virou 3. E aí a gente já consegue colocar lá no PPP, porque se fosse colocar esse arquivo de 24 MB lá, ele ia falar assim, arquivo excedente de tamanho, não ia processar. Então, esse daqui processa normalmente. Então, como é que a gente entra lá no site do PPP? Você vai abrir uma página do Google e vai digitar nela, PPP IBGE. Estava conectado na internet do aparelho. É normal não ter. Bom, PPP IBGE. Então ele vai aparecer para você aqui, ó, Serviço Online para Pós-Processamento de Dados. Você pode dar um clique aqui e ele vai abrir para você o que é o PPP. E aqui na aba da esquerda tem Processar os Dados. Então, beleza. Aqui a gente já vai conseguir fazer o processamento dos nossos dados. Então, a aba de processamento é essa aba cinza aqui embaixo. Então, a gente primeiramente vai escolher um método de processamento, estático ou cinemático. Como a gente ficou parado no ponto, então a gente vai fazer o estático, certo? Segunda parte, selecione um arquivo Hynix. Aí, só serão aceitos os arquivos no formato zip. Beleza? Então, ele aceita o .zip. Então, vamos lá, escolher o arquivo, área de trabalho, treinamento, pós-processamento de dados, base e o outro que é o Hover, né? A gente tem dois processamentos aqui que a gente vai usar, o B1 e o B3. Porque lembra que o B2 a gente ficou pouco tempo lá. Então eu vou primeiro processar o B1, depois eu vou processar o B3. Selecionei o zip, pode ver que ele ainda dá a opção de selecionar um outro arquivo .19o aqui, ó, que são extensões de Hynix já, certo? Mas eu vou selecionar o zip, porque eu já zipei todos os arquivos de navegação junto, então isso daí é importante. E agora ó, ele começa a perguntar para mim o tipo de antena e a altura da antena. Só que, se a gente for lá na base, ó, e eu abrir o meu Hynix, o meu arquivo de observação do Hynix, na primeira parte do cabeçalho, lá em cima, ele mostra para mim aqui, ó, antena type. Então ele tem o tipo de antena aqui, ó, STX S800, e ele vai mostrar para mim também o delta, ó, da antena, que foi 1.7950,
que, se eu não me engano, a gente tinha colocado na primeira opção 1 pontos, dá uma olhada aqui, eu acho 1.789, entendeu? Então ele faz um arredondamento ali já considerando os offsets horizontais da antena, verticais da antena. Então, aqui no serviço do PPP, você pode colocar a antena, então você pode colocar lá, ó, STX, procurar a antena, ó, S800 None, certo? E você pode colocar a altura da antena também. Então, por exemplo, você queria colocar a altura que a gente usou lá, 1.78, se eu não me engano. E aí você vai... A altura da antena somente será alterada se essa caixa estiver marcada. Se você colocar a altura da antena e ticar essa caixa aqui, ele vai usar a que você colocou. Se você deixar essa caixa em branco e você deixar simplesmente essa opção desmarcada, ele vai usar esse delta da antena aqui, que foi o que a gente determinou e que ele determinou lá na coleta do Hynix. Tá errado? Não tá errado. Mas às vezes, se você não colocar a altura da antena lá na hora que você começou a coletar no Hynix, aqui você pode ter problema. Então sempre anote a sua altura da antena, que nem a gente falou daquela caderneta de anotação lá, e coloca a antena aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar a altura aqui de 1,78. Eu acho que era essa daqui. E aí você coloca o e-mail válido de um usuário. Então, a gente fez o seu cadastro ontem. Então, qual que era? Era Gabriel, sim. Beleza. Então, deixa a aba de concordância com os dados, resultados de processamento, e você pode colocar lá, processar. Aqui embaixo, aqui, ó, ele vai começar a enviar os dados para o IBGE, e aqui para baixo, aqui, ó, ele vai te dar o resultado de processamento. Então, ele está enviando os dados primeiro para depois aparecer ali o resultado. Demora? Depende. Ó, já foi. Entendeu? Então aqui, ó, arquivo B1 transferido com sucesso, ele vai verificar o tipo da antena, arquivo processado corretamente, fim do processamento. Então eu vou aqui, ó, clique aqui para transferir o arquivo com os resultados. Então ele vai baixar aqui um arquivo lá do IBGE, eu vou dar um Ctrl X nele aqui, e vou colocar ele dentro da nossa nova pasta aqui, que vai chamar B001. Então, tudo que for referente ao B001, eu vou jogar naquela pastinha, certo? E eu vou pegar o download que a gente fez, vou jogar aqui também. Eu vou extrair aqui para você ver como é que fica. Então, ó, ele extrai uma pastinha e ele mostra para você. Tem um KML, tem um arquivo PDF e tem alguns outros arquivos aqui. O que você vai dar importância no arquivo PDF? Por quê? Porque esse daqui é o relatório de processamento. Ó. Aqui no relatório de processamento, ele mostra para você o horário que a gente começou a coleta, que foi 12h08, o horário que a gente terminou a coleta, 1h11, qual foi o modo que foi processado, estático, o modelo da antena, órbita de satélite, isso daqui eu vou explicar para você o que é daqui a pouco, frequência processada, certo? Quais são os sigmas. Então, é um overview do seu processamento. E aqui está a parte que nos importa, que seria o processamento dela, certo? Então, as coordenadas processadas e ajustadas da nossa base são essas aqui. Então, ó, a gente tem agora uma latitude, uma longitude e as coordenadas do TM. E também tem os sigmas aqui embaixo, ó. Então, o sigma da latitude, referente à latitude, sigma referente à longitude e sigma referente à altitude. Então, quer dizer que o sigma aqui, ele deu um erro de 4 milímetros na latitude, lembrando que a latitude varia conforme o norte, certo? Longitude, ele deu 1,9 centímetros de erro, lembrando que a longitude varia conforme as coordenadas leste, e a altitude teve 1,7 centímetros de erro.
Então, seu levantamento aqui ficou muito bom, certo? Para 1 hora de coleta, com a distância da linha de base lá, ele ficou muito bom. Para você melhorar esse levantamento, esse resultado, você tem que ficar mais tempo no ponto, certo? Aham. Até você ter uma coordenada aqui quase zerada, beleza? Esse ponto já ficou bem pouquinho, né? A Pouco gente tempo. ficou um pouco mais de 1 hora aqui, ó, né? Do meio-dia e 8 até 1h11. Então a gente ficou 1 hora e 3 minutos aí, certo? Beleza, então esse daqui é o resultado do seu processamento. Então isso daqui você pode, por exemplo, imprimir, entregar para o seu cliente como uma prova que o seu dado foi processado e ajustado corretamente. Beleza? Então, esse daqui é o processamento de dados do PPP.